Que tal decorar a casa para o Natal utilizando plantinhas? Que tal montar uma guirlanda de Natal com suculentas? Nesse vídeo eu vou te ensinar como montar uma e vou te mostrar como é que está decorada a minha florestinha no clima do Natal. Eu sou a Cris Bernardi, sou designer floral e jardinista apaixonada pela natureza e adoro essas ideias que juntam decoração com plantas. Por isso que eu sempre venho aqui para te trazer ideias para que você também possa decorar a sua casa com plantas. E no final desse vídeo eu vou falar como é o jeito certo de cultivar as plantinhas num arranjo como esse. As guirlandas que eu vou montar são opções de guirlandas simples, com aspecto mais botânico, que tem os elementos natalinos, mas que a estrela aqui vão ser as suculentas que nós vamos plantar. Você pode comprar guirlanda e encontra de vários materiais. Essa aqui, por exemplo, é de cipó. Essa outra opção aqui é de palha e você pode escolher o tamanho e o material que você encontrar. Como elas têm cores mais naturais, mais rústicas, é importante a gente acrescentar alguns elementos com cores para dar esse aspecto mais natalino e dar mais cor à nossa guirlanda. Eu vou ensinar como fazer o laço e aqui vocês podem se inspirar e decorar conforme a criatividade de vocês. Os elementos para a gente compor a decoração a gente pode encontrar facilmente em lojas de artigos natalinos. Utilizar mini presentes, flores e tem bastante opção, mas também a gente pode coletar alguns materiais na natureza, então sementes, musgo, cascas. Essa daqui eu utilizei cascas de castanhas, então a gente também pode coletar alguns materiais para fazer a decoração da nossa guirlanda. E para a parte da suculenta, nós vamos acrescentar algum vasinho para poder plantá-las. Aqui eu utilizei vasinhos de barro, aqui uma cerâmica branca. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a amarração desse vasinho, que pode ser de vários formatos. Aqui é um mini regador para poder fazer o plantio da suculenta. Essas guirlandas eu já utilizei no Natal passado, então eu também acho uma opção interessante da gente montar. Quando passar o período natalino, a gente retira as plantinhas, planta nos seus vasinhos para cultivar lá na maneira correta e guarda a guirlanda para utilizar no próximo Natal. E aí, se você quiser, você pode plantar espécies diferentes para sempre ter opções de guirlandas com plantas diferentes. A maioria dos materiais que a gente usa na decoração, a gente utiliza a cola quente para fazer a fixação. Mas o vasinho, como ele acaba tendo mais peso depois com as suculentas e com a terra, o ideal é a gente fazer a amarração utilizando um arame. O vasinho também a gente tem que escolher um que seja plano aqui atrás, ele não é inteiro redondo, ele tem um dos lados reto, porque aí a gente consegue apoiar na guirlanda e fixar da melhor maneira. Estes já vieram com o furinho, então é só eu passar o arame aqui, depois a gente dá o acabamento e esconde o arame, a gente passa por trás aqui da guirlanda e torce aqui para que ele fique bem firme. Pode utilizar um alicate para ajudar a firmar melhor e depois cortar o que sobrou do arame. Mas a gente já percebe que o vasinho fica bem firme e a gente pode fazer o plantio, que as suculentas vão ficar bem sustentadas aqui no vasinho. Então vejam como que ele ficou amarradinho aqui com o arame, eu cortei a sobra e dei uma apertadinha e percebam que os meus vasinhos não têm furos de drenagem. Isso porque eles vão ficar numa porta que elas vão ficar protegidas da chuva. E também porque eu tenho bastante prática, eu consigo controlar bem direitinho a rega das suculentas. Porém, se você não tem muita prática, você pode fazer um furinho aqui embaixo utilizando uma furadeira
que aí quando você fizer a rega, o excesso de água vai escorrer e você consegue controlar melhor essa umidade do solo das suculentas. Agora que a guirlanda está prontinha, eu vou começar a preparar as minhas suculentas para o plantio. Eu separei algumas suculentas para fazer o plantio, dando preferência por espécies que estão menores, suculentas mais delicadas, já que os meus vasinhos são pequenos. Eu também escolhi espécies com cores diferentes para que a gente consiga criar um contraste e o arranjo fique bem bonito. Essas mudinhas, a maioria delas fui eu mesma quem fiz. Então agora eu vou retirá-la desse vasinho com terra para poder plantar no substrato lá do vasinho mesmo. Então o primeiro passo é fazer a retirada dela desses vasinhos. Como essas minhas suculentas são cultivadas no tempo e ontem choveu, o substrato dela estava bem úmido e para não sujar muito a planta, eu utilizei essa pinça para ir manuseando, mas não tem necessidade de utilizar a pinça. Você pode fazer a retirada das plantas utilizando a mão mesmo. Se cair alguma folhinha no manuseio, quebrar uma plantinha, não tem problema, você guarda e faz uma mudinha com essas folhas ou com esses pedaços da planta que podem se quebrar no manuseio. Eu separei várias espécies de suculenta e eu vou escolhendo aqui conforme eu vou posicionando no vaso. O primeiro passo é colocar o substrato próprio para suculentas, um substrato bem soltinho. E aí distribuindo as plantas conforme o gosto ou conforme a criatividade, lembrando de colocar espécies que estejam pequenas, delicadas, para ficar em proporção com a nossa guirlanda. Agora que eu já plantei as suculentas, eu vou fazer o acabamento nas minhas guirlandas. Então eu vou utilizar um pincel macio para fazer a retirada da terra, limpar bem a minha peça. E agora utilizando cola quente e alguns materiais como musgos, secos ou musguinho verde, eu vou fazer o acabamento. Então eu preciso esconder o arame, deixar o acabamento bem feitinho. E eu também vou acrescentar mais alguns elementos para deixar essa guirlanda mais colorida e mais festiva. Lembrando de amarrar um pedacinho de nylon para depois poder suspender a guirlanda. Essa daqui está prontinha, agora eu vou decorar e fazer o acabamento nas outras.
pode fazer laços mais simples, mas a gente também pode fazer esse laço aqui bem repolhudo, com bastante volume. E eu vou mostrar para vocês como fazer esse laço aqui. Eu gosto de fazer esse laço com fitas mais largas e eu também gosto daquelas que são aramadas, elas ajudam a estruturar o laço. Essa aqui não tem o aramezinho na borda, mas ela é uma fita mais encorpada. Então o primeiro passo é a gente fazer a primeira laçada. Dá para fazer ela maior ou menor, conforme o tamanho do laço que você vai querer no final. E a gente junta aqui no centro. Esse outro lado, a gente vai fazer ele para trás, ó. Vai ficar um ladinho de laço para cada lado. E agora que a gente começa aqui, ó. Então, junta aqui no meio e a gente vai fazer uma torcida com a fita. Torci, fiz o laço, juntei no centro, torci, venho pro lado de trás. Faço o laço, junto no centro, dou a torcidinha, venho para o outro lado e eu vou distribuindo essas laçadas para os lugares que eu quero que ele fique mais cheio. E conforme o número de laçadas é o tamanho que vai ficar esse meu laço. Uma outra fitinha mais fina, eu amarro aqui no centro do laço. E aqui é só ir abrindo, distribuindo as laçadas e deixando ele bem fofinho, bem gordinho. Pronto, até com essa fita que eu amarrei para amarrar na guirlanda. Para quem ainda não conhece, esse espaço era utilizado apenas como uma garagem e nós reformamos e colocamos bastante plantinhas, rede, sofá, para que a gente possa aproveitar mais esse espaço. A decoração de Natal, eu estou utilizando a maioria das coisas que eu já tinha, que eu venho colecionando há anos. E eu gosto de distribuir alguns elementos natalinos em cada um dos cantinhos. Essa decoração também vai mudando ao longo dos dias, de repente eu encontro mais alguma opção, eu vou acrescentando e eu vou compartilhar com vocês também na nossa comunidade aqui do YouTube e também no nosso perfil do Instagram. Uma das coisas que eu vou utilizar é a almofada com o tema natalino, então eu vou retirar a capa da almofada que eu tinha antes e vou colocar no tema do Natal. E aí eu também gosto de distribuir uns panozinhos nessa mesa de centro, por exemplo, que eu tenho o terrário e um arranjo foi feito na água. Coloquei 2 paninhos de Natal, uma bandejinha com Papai Noel e as velas, porque eu acho que as velas também têm tudo a ver com esse clima, eu gosto de distribuí-las nos cantinhos. Nessa bancada do café, eu também coloquei alguns elementos, então tem Papai Noel, tem essas arvorezinhas de madeira que eu posso pendurar cartões de Natal e também um espacinho com a vela e um suporte do lado, que é um arranjo com era também que eu cultivo na água. Esses arranjos na água eu já mostrei e ensinei a fazer aqui no canal. Uma outra ideia bacana é na cúpula do abajur, então eu já tinha o abajur e eu só pedi para minha sogra fazer uma capinha de tecido, ela tem um elástico na parte de cima e a gente veste na cúpula do abajur. Depois, passado o Natal, é só retirar a capinha e a decoração volta a ficar como era antes. No cantinho das bebidas eu coloquei uma bandeja de Natal e também esse panô que representa o presépio. Eu acho muito importante utilizar esses elementos assim, lembrando o nascimento de Jesus. Aqui na mesa eu também tenho uma imagem do menino Jesus em cima de uma madeira e também coloquei uma toalha natalina bem bonita. Nesse móvel que eu tenho as plantas, para colocar o clima do Natal, eu utilizei um cachepô. Então eu coloquei o asplênio dentro desse cachepô para dar esse toque natalino.
Esse pinheirinho, essa árvore de Natal, eu fiz utilizando um cedro e eu mostrei aqui nos shorts o passo a passo da montagem. E eu achei que ele deu um toque bem especial, tem as luzinhas e ele também está bem próximo da porta para poder pegar a luminosidade que essa planta precisa para ficar bem. Nessa outra parede que ainda eu não finalizei, eu quero plantar algumas árvores bem grandes nesses vasos. Eu também coloquei esse panô de Natal que representa o nascimento de Jesus e que deu uma preenchida bem bonita nessa parede. E nesse espaço que eu tenho um som, é um cantinho aqui bem gostoso, eu vou colocar esses Papai Noéis, eles são de tecido. Todas as coisas de tecido que eu tenho são a minha sogra que fez e me presenteou. Esse aqui já tem bastante tempo, mas eu acho bem bacana. Ele é feito num cone de isopor e revestido de tecido. E eu vou colocar aqui nesse cantinho. E agora, por último, nós vamos numa porta no ambiente externo para pendurar as minhas guirlandas com suculentas que eu ensinei a fazer nesse vídeo. E antes de te falar como cuidar das suculentas nesse arranjo, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, se gostou de conhecer a minha florestinha decorada para o Natal, clica aqui em curtir, se inscreve no meu canal e compartilha com os amigos esse vídeo. A sua participação é muito importante para mim. Nós sabemos que as suculentas gostam e precisam de sol. Então, se você tiver uma porta que receba algumas horas de sol todos os dias, é o ideal para cultivar a suculenta. Porém, a gente tem que pensar que esse arranjo vai ficar no máximo 40, 50 dias decorando a sua casa. E depois disso, a gente pode retirar as suculentas daqui, plantar nos seus vasinhos e cultivar na maneira correta. Então, se a sua porta não recebe tanto sol quanto elas gostariam, por esse período pequeno de tempo não tem problema. Só depois você lembra quando for voltar a colocar a suculenta no sol e colocando ela aos pouquinhos para ela ir se adaptando novamente ao sol. E sobre a rega, a gente precisa ficar bem atento. A gente sabe que as suculentas gostam que o substrato seque bem antes dela ser regada. Mas como nós temos vasinhos pequenos com pouco substrato, eles tendem a secar muito rapidamente. Então a gente precisa estar verificando a necessidade da rega com mais frequência. Se você tiver dificuldade para sentir o substrato, pode utilizar um palitinho de dente, um palitinho de churrasco e afundar no substrato para verificar a umidade. Só rega se o palitinho sair bem limpinho, que é sinal que o substrato está seco. Eu gosto de utilizar uma seringa com água, já que o arranjo é pequeno, é delicado, porque assim eu consigo controlar a água e direcionar bem para o substrato da suculenta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo tanto quanto eu, que tenha ficado inspirado a também fazer uma guirlanda com suculentas. Se ficou alguma dúvida, me escreve nos comentários e não se esqueça, clique em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!